E hoje nós viemos conhecer a galeria do Centro Cultural do Cariri, visitando o que, claro, a exposição de fósseis, né, para você aí de casa conhecer um pouquinho da história da terra e da região do Cariri, nessa exposição belíssima. Vamos acompanhar. Olha, nós vamos conhecer um pouquinho não só da história do Cariri, mas da história do planeta Terra, porque nós vimos conferir a exposição Pedras do Araripe aqui no Centro Cultural. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa exposição é o curador Bitu. E aí, Bitu, boa tarde. Conta para a gente um pouco sobre essa exposição. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Cariri. Essa exposição Pedras do Araripe, uma exposição que fizemos em parceria com o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri e apresenta um grande panorama, um grande recorte do acervo paleontológico do museu e da nossa região. Então aqui a exposição começa com fósseis que foram repatriados, que estavam na Alemanha e na Itália e estão sendo devolvidos para o território e apresenta um panorama rico da paleontologia e da formação geológica da nossa região, aqui dividida por 3 núcleos: a formação Crato, a formação Romualdo e a formação Brejo Santo, e é dividida, é bom entender que a exposição foi pensada pela curadoria do Museu de Paleontologia. Então são um grupo de cientistas que pensou a divisão curatorial, né, os núcleos das exposições, as peças, e eu fiquei no papel de pensar visualmente a exposição, a divisão dos núcleos, a montagem. Então aqui na exposição a gente contou com a assistência do paleoartista João Eudes, que é de Barbalha, que fez as ilustrações, e também do fotógrafo Samuel Macedo, que fotografou os geossítios aqui representados também através do material de cada um e das formações. Então é uma exposição que convida o público a ter acesso a esse universo lúdico também. As crianças se fascinam muito com a possibilidade de estar mais perto de todo esse material e de conhecer mais da história dos dinossauros. Eles ficam muito impressionados com os pterossauros, que nós temos vários aqui. E também temos peças audiovisuais, como um vídeo que é apresentado no final da exposição, que foi desenvolvido pelo Museu da Imagem do Som do Ceará. Também QR Codes que as crianças podem acessar e que aparecem alguns pterossauros, alguns dinossauros, a partir também da relação com a tecnologia. Então é um bom momento, né? Essa exposição fica até janeiro do próximo ano. Durante esse período a exposição será ativada pelos programas educativos e também temos programa de acessibilidade. Isso é interessante. Esse programa educativo, ele articula muitas atividades com as escolas. Então a gente traz grupos de diferentes escolas de cidades da região do Cariri, porque a ideia aqui do centro é articular essas atividades com as outras cidades que compõem a região do Cariri. Então são 29 cidades que estão convidadas e que a gente ativa também através do programa educativo, com escola, com professores, com formações, com oficinas, para que esse espaço seja também um espaço de formação e de reflexão em torno das questões da própria região, que é uma região tão rica em natureza, em história e na própria paleontologia, na cultura, e que aqui nesse espaço, no espaço do Centro Cultural, diferentes atividades são pensadas e desenvolvidas para que o público tenha esse acesso maior à dimensão cultural e natural da região do Cariri.
Pois é, importante porque nem todo mundo tem acesso, né, aos geossítios, nem todo mundo tem acesso a ver de fato um fóssil, né, e aqui eles vão ter essa oportunidade. Então é um ambiente muito bonito, muito bem pensado para vocês terem uma noção. A gente vai já mostrar para vocês umas imagens. Eu vou aproveitar e pedir para o Bito esperar um pouquinho aqui, que eu vou mostrar, Manuel, vem comigo, o tamanho dessas imagens. Então, às vezes, o jovem, a criança, a pessoa idosa, enfim, nunca teve a condição de ir no geossítio. Então ele vem para cá, se depara com fósseis reais, né? Aqui a gente tem fósseis de uma floresta petrificada, que por sinal fica na cidade de Missão Velha, que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vai, mas que é um geossítio, é um lugar de pesquisa científica. E aqui nós temos uma imagem de um real, né, em tamanho real, né, desse geossítio. Emanuel vai comparar o tamanho da imagem aqui comigo, né, para que as pessoas tenham noção do tamanho dessa imagem. Então não é só você ver o fóssil, mas é você entender como é o ambiente em que o fóssil foi encontrado. Além desse ambiente aqui, que a gente está vendo, tem também um ambiente, a parte do centro, né, da exposição, que aí o Bitu vai falar para a gente como foi que foi pensado esse espaço, que está muito bonito, né? Eu, particularmente, achei muito interessante. Tem um monte de peixinhos, que ele tem um nome científico, porque eu sei, que é os dastilbes, não é isso? Eu conheço os dastilbes, e aí ele vai falar um pouquinho para a gente como foi que foi pensado essa parte da exposição. Essa parte é o centro, o coração da exposição. E como a gente tem um conjunto grande de peixes, os dastilbes, como você mencionou, a ideia era pensar um grande lago, uma estrutura que remetesse a um grande lago, com esses peixes sobre essa estrutura e aproximando também com os fósseis relacionados à botânica, aos troncos aqui do lado da formação Missão Velha. Então, as relações elas vão se estruturando por essas aproximações, tanto visuais, né, quanto de cor. As cores também são pensadas, a iluminação. Então, tem todos esses artifícios técnicos na composição de uma exposição que são consideradas dentro do processo de pensar curatorialmente. Então, aqui no Centro Cultural, a gente tem galerias tecnicamente habilitadas, né, com iluminação correta, com temperatura correta. Então, são 3 grandes galerias que apresentam tecnicamente uma estrutura muito boa e que estão com programações diversas. Nós temos essa exposição aqui, Pedras do Araripe, a exposição do Aldemir Martins, né, que também é um importante desenhista e pintor brasileiro que nasceu aqui na região do Cariri, em Gazeiras, distrito de Aurora, e da fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Então, o público tem acesso a diferentes possibilidades de aspectos da arte e aspectos da natureza, tanto aqui nessa dimensão mais morfológica, mais paleontológica do nosso território, como nos desenhos de Aldemir Martins, que traz essa dimensão também da natureza da natureza, do desenho e da pintura, e na fotografia com a importante fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. É importante também a gente entender por que é um lago, né? Por que está a cor azul? Você falou tanto aí, né? Que é para representar um lago. Por quê? Porque dentro da história, da formação da nossa região, nós fomos um lago, né? De águas doces e posteriormente uma invasão marinha, porque aqui não foi mar, as pessoas têm essa mania de dizer, né? Mas a gente teve uma invasão marinha, então água doce, água salgada, né? Contribuíram para essa riqueza fossilífera que a gente tem aqui. E outra coisa também que eu acho interessante a gente falar para o pessoal que está em casa, o que é uma formação, né? Você consegue explicar para a gente o que é uma formação? Você fala formação Romualdo, formação Crato, formação Missão Velha. São essas estruturas morfológicas de onde os fósseis habitam, né? Essas diferentes formações. E aqui o grupo de cientistas que compõe a curadoria dividiu nesses 3 núcleos, principalmente, dessas formações vinculadas aos geossítios, que também compõem a URCA, parceira
da exposição e a partir disso foi estruturado os núcleos. Pois é, e o pessoal que está em casa deve estar se perguntando assim, como é que se acha um fóssil? Então vou aqui pegar um pouco do meu conhecimento e o Bitu vai me ajudar e a gente vai saber mais ou menos. Por exemplo, ali a gente tem a mina Pedra Cariri, não é verdade? E esses, para o pessoal que está em casa entender também, né, como é que esses fósseis são encontrados, a mina Pedra Cariri, que é um geossítio, é de onde é retirado aquelas pedras que a gente conhece como Pedra de Santana, né? E quando se retira essas rochas, né, para a construção civil, aí geralmente se encontra os fósseis não só de peixes, né? Porque a gente tem essa mania de achar que fósseis, os fósseis do Cariri são só de peixes. E na verdade a gente tem uma variedade muito grande, como por exemplo as plantas, que a gente viu os troncos de missão velha, e outras que foram encontradas, mas também de animais como tartarugas, camarões, insetos, enfim, não é verdade? Aqui na exposição a gente tem uma diversidade muito rica, porque tem a parte dos peixes, a parte das vegetações, então a gente tem muita vegetação, tem um núcleo com os aracnídeos, com os insetos, um camarão também tem, então tem essa diversidade de fósseis que são encontradas aqui, que não fica somente nesse lugar que ficou muito cristalizado no nosso imaginário do peixe, né? Então é importante, interessante ver também essa outra dimensão de material fossilizado, como as vegetações que a gente tem aqui de frente ao lago e outras peças de insetos também que compõem a exposição.